Estamos de volta no Hora da Verdade. Hoje eu queria fazer um convite para você, amigo aí, telespectador da TV Poços. A gente sabe que já está começando a fazer aquele friozinho em Poços de Caldas, né? E é importante para todos nós, eu sempre costumo dizer o seguinte, o mais importante seria, claro, para todos nós que as pessoas nem precisassem de auxílio, né? Que todas as pessoas tivessem alimentos, que todas as pessoas tivessem roupas e agasalhos para enfrentar o frio. Mas não é assim. A realidade não é essa que a gente sabe em Poços de Caldas, em muitas cidades do Brasil e do mundo. Então, é importante a gente ter esse espírito de solidariedade. E em Poços de Caldas a gente já realiza há 5 anos, esse ano vai ser o 5º ano, o Show Solidariedade, né? Que é o show do dia 17 de maio aqui na UCA, a partir das 8 horas da noite. Você já deve estar acompanhando aí pelos jornais. A gente queria agradecer o apoio da imprensa local, enfim, e aqui da TV Poços também, que vai estar transmitindo ao vivo esse show no dia 17 de maio. E a gente gostaria de contar com a sua colaboração através de agasalhos, de alimentos, né? E que você fosse também na URCA no dia 17 para acompanhar o show ao vivo. É um show maravilhoso, muita gente, muitos artistas voluntários de Poços de Caldas, muita gente boa, teatro, dança, música, e vale a pena a sua presença porque o calor humano nessa época do ano é muito importante. A gente gostaria de contar então com o seu apoio, com a sua solidariedade nesse 5º Solidariedade, 17 de maio às 8 da noite, lá na URCA, ok? Faço o convite a você e tenho certeza que você vai corresponder aí com a gente. A gente está falando e conversando aqui com a consuleza da Itália, Maria Pia Calisti, e também com o padre Graciano Cirina. O José Roberto, lá da Circular, mandando um abraço aqui para a gente. Obrigado, meu amigo José Roberto. Um abraço para você também. O Carlos Zanetti mandou um abraço a todos, corrigiu o endereço. Ele disse que é Rio Grande do Sul, quase esquina com o Rio Grande do Norte. Então, é quase, viu? Você que está anotando aí o endereço da agência consular em Poços de Caldas, sustentada de forma voluntária pelo padre Graciano e equipe. Então, é quase esquina, lembrou aí o Carlos Zanetti. Bem, falando sobre outras questões que envolvem hoje o mundo, o próprio padre Graciano disse que as relações internacionais modificaram muito depois do atentado do World Trade Center, né? E mudou realmente todas as relações diplomáticas e tal em relação após esse, né? Mudou tudo. E é claro que a gente sabe também que a Europa hoje vive um momento mais difícil, né? Não sei se da história, mas um dos momentos difíceis que a Europa vive. A Itália está dentro desse contexto, que é o contexto econômico, não é? Exato. E eu queria que a consuleza falasse um pouquinho desse momento econômico que a Itália e toda a Europa vive. É um momento seguramente difícil, mas eu acho, como sempre aconteceu na Europa, nós temos séculos e séculos de história, então quando tem uma crise, tem também a possibilidade de encontrar a solução. Somente que a solução demora um pouco de tempo a mais para encontrá-la. Eu acho que a crise atual é uma crise determinada não somente dos acontecimentos do 11 de setembro, mas também a necessidade de achar um novo equilíbrio em uma situação mundial que é mudada, totalmente mudada. Eu entendo com isso que as economias emergentes estão vivendo um momento de crescimento. No mesmo tempo, as economias que eram industrializadas, eram o primeiro lugar, têm outros desafios a enfrentar, porque muitas empresas mudaram de colocação. Então, e também a finança mudou assim, com velocidade, muito rapidamente. Muito rapidamente. A prima parte do mundo que sente esse mudamento é propriamente a parte que mais trabalhou pelo raggiungimento, como se diz? Conseguimento? Pelo conseguimento da industrialização. Então,
é uma crise. E principalmente os jovens na Itália, que a gente tem observado que estão passando por um momento mais delicado, né? O desemprego não é somente o jovem. Não é somente os jovens da Itália. Sim, é toda a Europa. Exato, é toda a Europa, exato. porque se a crise fosse só italiana, seria muito mais fácil achar uma solução. Mas como é da Europa inteira, tem que toda a Europa encontra um novo equilíbrio. E o problema é com os jovens, mas também com as pessoas que não são mais jovens. Porque eu li uma notícia no domingo e falaram que mais ou menos 100.000 dirigenti, não sei, diretores executivos perderam o trabalho na Itália. 100.000 executivos na Itália Exato. perderam o seu trabalho. Então, não é somente dos jovens, Claro. é tudo em movimento. E ninguém sabe quando vamos encontrar esta solução, mas eu acho que vamos encontrar. São os desafios que fazem a vida muito interessante. A Alessandra ligou para a gente perguntando como tirar a certidão de nascimento e casamento em Mantova, é isso? E Borgo Franco, Supó, é isso? Não sei, né? Precisa ir até lá? Não precisa ir até lá. É simplesmente preparar uma cartinha em italiano ou em portilhano, enfim. Em italiano, se possível, fazendo esse pedido, normalmente as prefeituras enviam... Não. Não? Não aqui. Ele mora aqui. Sim. Então é aqui. É aqui. E depois nós enviamos ao Ministério do Interior. Não, ela está pedindo como conseguir... Como tirar a certidão de nascimento e casamento em Mantova. Nascimento. Nascimento Você e casamento. Desculpe. Nascimento e outra casamento. coisa. Nascimento é correto. Ela pede na prefeitura e ela envia... Ela pede na prefeitura onde? Lá? Sim. Com uma carta, carta, olhando o endereço da prefeitura na internet, hoje tudo se alcança pela internet, manda uma carta e gratuitamente chega esse documento. Certidão de nascimento e de casamento. Isso. Ok, Alessandra? Sim. Se também podemos auxiliar nisso se ela tiver dificuldade. Ok. Com o melhor prazer. O Lucas Medina ligou para a gente e ele quer saber sobre as diferenças culturais entre Brasil e Itália. Com certeza, talvez demande um pouco amplo essa conversa, mas o Lucas quer saber diferenças culturais entre Brasil e Itália. Um título. Um título de Copa do Mundo. Um título de Copa do Mundo, para resumir. A Esquadra Azzurra. Mas você tem também uma Esquadra Azzurra, não é? Cruzeiro. O Cruzeiro em Belo Horizonte. Também, Belo Horizonte, exato. Essas diferenças culturais, você vê muitas diferenças? Não sei, porque se vamos falar no sentido cultural dos monumentos, dos monumentos, das obras de artes, a arquitetura, a Itália é cheia. É cheia, em qualquer lugar você acha essa forma de cultura. Aqui eu acho que o Brasil é mais orientado pelo futuro, mais que no passado. Então, se tem uma diferença, é esta, eu acho. Porque na Itália, mas na Europa toda, mais ou menos, temos um carinho particular, um carinho especial pela história. E acho que é essa a diferença. Porque, na verdade, lá no velho mundo, que a gente chama, que nasceu a história, vamos dizer, né? O barroco, a renascença, né? Tudo surgiu lá, né? Então, o berço de muita coisa que a gente conhece é lá, né? Então, os museus da Itália, as igrejas, né? Tá tudo relacionado com a história mesmo. Né? Exato. E muita coisa
foi absorvida pelo Brasil na arquitetura, né? Ouro Preto. No Ouro Preto, muita coisa a gente conseguiu assimilar. E claro que nós não podemos esquecer, por exemplo, da gastronomia, né? Sim. Como não gostar de pizza, né? Que é uma coisa das massas italianas, né? É difícil não gostar da culinária italiana, não é isso? Lá na Itália, por exemplo, a culinária brasileira na Itália não é tão conhecida, Não, né? Não, Feijoada lá na Itália. É conhecida, mas não é procurada. Não é procurada. Ainda por mas porque pequenos grupos. ainda não. Sim, são pequenos grupos de grupos. brasileiros, descendentes de brasileiros Amigos que... Caipirinha lá na Itália, pode ser Caipirinha, Já poucas, entrou nos sim. cardápios de muitos bares. Ah, Caipirinha, Caipirinha. sim. Ele teve uma força de penetração maior. A ideia que mais os italianos conhecem é exatamente churrasco e feijoada. Algumas churrascarias começam a aparecer. Não são exatamente o que deveria ser, né? Mas começam a aparecer. Lembro, assim, para os curiosos, que em Milão tem uma churrascaria muito luxuosa, que inclusive foi apresentada na TV brasileira, que se chama Picanhas, que é frequentada sempre foi frequentada pelos futebolistas de Milão, como no tempo seu, Kaká, Dida e todos os outros, né? Então, existe um pouco a ideia, as palavras, em alguns bairros de Milão, pessoas de Poços me relataram que já tem brasileiro que abriu loja e que vende feijão, vende o necessário para fazer uma boa caipirinha, enfim, e aquelas coisas. Então, as coisas vão na medida que, nessa última viagem que eu fiz com as pessoas daqui, foi impressionante, porque em quase todos os lugares onde jantamos ou almoçamos, ou lojas de roupa, enfim, sempre achamos algum brasileiro trabalhando lá. Muito bom. E por falar em cozinha e tal, vou lembrar de você, como sempre, do restaurante do Binho, aqui em Poços de Caldas, né? Que a gente sempre lembra você. Por exemplo, a gente está falando de feijoada, a melhor feijoada da cidade, do mundo, está lá no Binho. Aos sábados lá, vale a pena você reservar, viu? O espaço lá, 37210202. Vale a pena você reservar, porque é muito concorrida a feijoada lá aos sábados. Marca aí o telefone e outros pratos que o Binho tem, mas com destaque também para a feijoada e outros pratos, você precisa conhecer lá o cardápio aí? Completo. Oi? Tem um segundo aí? Tem o quê? Um segundo de tempo? Tenho, claro. Tenho, claro, sim. Você quer falar? Eu Registrar queria, alguma coisa? nessa diferença cultural, queria dizer uma coisa um pouco séria, falei brincando antes. Eu acho que não sei se se pode chamar de cultural, mas no comportamento assim do povo em geral, eu conheço o Brasil desde 1988, que não era grande tempo, né? A época do Collor, da retirada, fechamento dos bancos, sabemos bem. Mesmo assim, o povo brasileiro sempre tem uma tendência a não se deixar tirar o gosto pela vida, de cantar, de dançar, de festejar. Às vezes isso extrapola, assim, acaba sendo quase uma alienação da realidade. Mas eu acho que muito mais do que isso, é uma força de viver, de reagir, e com certeza, porque se fala de crise da Itália, da Europa, é do Brasil que cresce, mas se na Itália o salário mínimo fosse de R$620, que isto é, não chegaria a 300 euros, teria uma revolução civil. O povo seria um quebra-quebra total, se o salário de um trabalhador fosse tão baixo. Quanto que é o salário na Itália, aproveitando essa... Não existe a instituição de salário mínimo. E hoje tem muito jovem que, para entrar no mercado, a Consulésia deve saber bem mais do que eu. Eu estou aqui já faz 20 anos. Mas pelo que eu leio, os salários menores são aqueles de jovens que aceitam contrato de 4 horas por dia, por exemplo. Para ganhar quanto? 700 euros. 700 euros. Estaria isso no... Por 2,5, uns 1.800. R$1.800 por 4 horas de trabalho. Diário. Entendeu? Então, são diferenças assim Então, mesmo assim, o brasileiro, eu repito, a tendência é sempre não perder o espírito de celebrar,
desde o nascimento, o batizado, o aniversário, formatura, nunca vi tantas festas, né? E na Itália, não sei, me parece que o povo está mais abatido, mais cansado, claramente tem menos jovens, então, não sei, me parece, não sei se é um fato cultural ou comportamental. Os italianos são bem mais estressados quando vejo eles, mais tristes, negativos em relação à vida e ao futuro, enquanto a Consuleza dizia, parece que o Brasil é um país que olha para o futuro, às vezes, até incluindo um pouco de ilusão, porque não é que... Mas eu não sei se eu estaria errado de dizer, mas uma coisa que a Consuleza falou, que lá vocês preservam muito a história. Sim. E talvez lá a gente, eu não sei se a Itália trata melhor os seus idosos, não sei. Não sei se isso é decorrência, porque aqui no Brasil eu noto que a gente ainda não trata muito bem os idosos. Eu acho que a gente poderia tratar muito melhor. Não sei se na Itália, por exemplo, seria alguma coisa... porque não sei se porque a gente veio falar da mama, daqueles encontros e tal, mas lá talvez haja mais cuidado, né? Sim. Com as pessoas idosas. Até porque a população idosa é maior lá. Né? Lá é muita, é muita. Então, sim, não, cuidamos. A Cíntia Benaro pergunta se quer saber se a Consuleza gosta mais do Brasil ou da Itália. Pergunta final do Hora da Verdade. Da Itália. Não é uma domanda. A risposta... É muito simples, né? Não é uma domanda. Né? Não poderia. Diferente. Até porque a Consuleza está representando no Brasil a Itália, né? Então é claro que ela deve gostar, em primeiro lugar, da Itália. Em segundo lugar, talvez, quem sabe vem o Brasil aí. Bem, a gente vai deixar o espaço final aqui, tanto para a Consuleza, que é um prazer, um privilégio ter você com a gente aqui, e também o Padre Graciano, para vocês aí fazerem suas considerações finais. Consuleza? Eu fico muito contenta de estar aqui em Poços de Caldas, porque achei uma comunidade italiana muito ativa, muito operosa. E hoje fomos ao monumento do imigrante italiano. E tinha, como se chamava? Letícia Cagnani. Julieta Cagnani. Ela foi um personagem aqui na cidade. Eu vi com quanto carinho as pessoas olhavam a ela e cumprimentavam ela. Acho que aquela é a síntese das ligações que tem entre italianos, entre descendentes italianos, entre brasileiros que são somente brasileiros e aqueles que são brasileiros e gostam da Itália. Então foi muito tocante, se pode dizer. Muito assim. Obrigado pela sua presença. Padre Graciano? Não, então, eu acho que o que é interessante, o que é bonito é que a questão da Itália, a presença da Itália aqui não é algo que entra em competição com a cultura brasileira. Cultura brasileira e cultura italiana não competem, elas se enriquecem de uma maneira recíproca. Então, você hoje vê uma cara italianíssima, hoje passando por Andradas, chegando, vi um senhor, vi a típica pessoa do Vêneto, né? E você vê uma pessoa assim, italianíssima em muitos gestos e muitos jeitos de se alimentar, às vezes de viver ao mesmo tempo, um brasileiríssimo, porque nasceu aqui, cresceu aqui. Então, eu acho que o Brasil, não só em relação à Itália, mas a muitos países, essa mistura de... É um país, inclusive, abençoado por não conhecer praticamente o que é guerra, né? Onde realmente os povos se encontram, se enriquecem, que seria o espírito, né, para transmitir e não fazer das diferenças
algo para brigar, a não ser na Copa do Mundo, que é claro que a gente Tem um torce. jogador da Itália que a gente realmente Admira. lembra muito. Quem Admira. é mesmo? Você pode lembrar, porque eu já estou esquecendo dele já. Olha, se chama Valdir Pérez, foi Valdir Pérez. o goleiro do Brasil que nos deu o título, nos permitiu de passar para a semifinal, depois para a final na Copa de 82. Eu acho que a gente já está encerrando o programa, senão vai haver algum problema aqui de ordem não diplomática, nem muito agradável entre eu e o Padre Graciano aqui. Então nós vamos encerrar esse programa. Eu queria lembrar o seguinte, que amanhã, a partir das 15 horas no Hotel Minas Gerais, a Consuleza receberá as emissoras locais interessadas a gravar uma breve entrevista. Na mesma terça, amanhã, às 6 horas da tarde, haverá um encontro da Consuleza com os membros do recém-fundado Círculo Italiano de Sul de Minas. Ok? Muito obrigado, então, Padre Graciano. E a Consuleza, piacere. Sim, piacere mio. Bem, obrigado a você mais uma vez, telespectador do Hora da Verdade, principalmente a colônia italiana aqui. Um grande abraço, né, a todos vocês que fazem com certeza esse congraçamento entre ítalos e brasileiros, né, italianos e brasileiros, que formam essa cultura tão maravilhosa que é a cultura do Brasil. Um grande abraço, a gente se vê na próxima semana, se Deus assim o permitir. Tchau. Aprender a falar inglês de verdade? Aqui no Let's Go, essa pergunta é feita frequentemente e a resposta vem de um trabalho sério e um profissionalismo transparente. Aqui, a sua necessidade determina o método de ensino e garante o resultado. Se você quer ou precisa falar inglês, fale com a gente. Let's Go Training Center, inglês para quem sabe escolher. Confiabilidade, experiência profissional e bons resultados devem nortear a escolha do cirurgião plástico. Sua formação profissional, seu credenciamento pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica avalizam uma escolha segura. Carboxiterapia, o mais novo tratamento para celulite e rugas faciais. Cirurgia Plástica Dr. Vitor Adice, Rua Paraíba, 529. Eu acho que eu levo jeito para fazer aviões. Ou sei lá,